Salve pessoal, começando mais um 9 Minutos, hoje recebendo aqui na mesa Tadeu Natalio. Seja bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado. Tadeu, professor de Educação Física, corredor, né? 56 maratonas nas costas, como é que é isso, Tadeu? É uma coisa que a gente começa numa brincadeira e acaba levando a sério. Depois da primeira maratona eu falei nunca mais ia fazer. E aí passa um tempo, você é convocado a fazer a segunda, porque foi uma maratona feita num campeonato paranaense de atletismo. E com isso fui convocado, fiz a segunda, a terceira, dei uma parada uns tempos e depois voltei e comecei a cada ano a fazer 2, 3 por ano. Então desde 74 eu completo 56 maratonas no ano de 2014 que eu completei. Nesse meio tempo você lidou praticamente a sua vida inteira com corrida. Presidente da Associação Procorrer de Incentivo ao Esporte. Você tem ideia de quantas pessoas você já deve ter incentivado a correr? Para quantas pessoas você já deve ter dado aula, já deve ter dado treino? Eu trabalho desde 1978 com atividade física específica em academia e personalizada individualmente também para cada pessoa. Com trabalho de recuperação de cardíaco, safenados, hipertensos e as pessoas normais que queriam realmente se condicionar fisicamente. Eu calculo que já, pelo que eu tenho feito, mais de 3.500 pessoas, pessoalmente, eu consegui atender, que eu conheço, que me conhecem por esse tempo todo, e fora as atividades, como você diz, a organização de corrida, de evento de corrida, que a Associação Procorrer o nome, é incentivo ao esporte. Então, indiretamente, organizando os eventos de corrida, a gente conseguiu também atingir um grande número, que a Associação Procorrer completa este ano 20 anos. Nesses 20 anos, nós fizemos mais de 150 eventos. Então é um grande número de eventos que fez com que pelo menos 30, 40 mil pessoas pudessem participar disso e através dos nossos eventos, há 10, 15 anos atrás, começaram a praticar atividade física de corrida e hoje são bons corredores. A corrida é um dos esportes que mais cresce no mundo? A corrida é pela facilidade, pela democracia que ela é e você não tem muita regra. Você tem que simplesmente se cuidar, saber das suas reais condições físicas para poder fazer isso. E começar a atividade, devagar, não querer de cara, que todo mundo acha bonito começar praticando, fazendo uma maratona. Isso é totalmente errado. A maratona é uma prova desgastante, uma prova que te exige demais. Eu sempre brinco que a maratona é como se fosse para você estudar para o vestibular. Não adianta você fazer tudo no último mês que você vai tomar pau. Você leva uma surra mesmo e teu corpo sofre muito, então a preparação é uma coisa muito intensa. Existem outras distâncias, 10 km, 15, 5, e é que tem que começar por aí, depois de 2, 3 anos de corrida, comece a pensar numa maratona. Quando a gente fala no Tadeu Natalio, também existe uma lembrança muito forte ligada ao futebol, né? Sim. Como é que você já exerceu, o que você já fez nessa área? Eu comecei com futebol também, com a preparação física profissional, desde 81. Aí comecei a trabalhar no Colorado fui vice-campeão, fui em 85 convidado para trabalhar no Curitiba, trabalhei no Curitiba depois do Campeonato Brasileiro, cheguei no final já. 86 eu fui preparador físico primeiro do Paraná a trabalhar na Libertadores da América. Em 86 também fomos campeões pelo Curitiba, aí fiquei mais 2 anos, aí fui para o Paraná Clube, dei um intervalo, depois voltei em 97 e em 2000 encerrei a atividade de preparação física profissional. Agora ligado ao antidoping, né? Como que funciona o antidoping? Você esteve acompanhando isso na Copa, já estão preparando o doping da Olimpíada. O que acontece para o povo entender mais ou menos como que é? Hoje, aqui no Brasil, existiam várias entidades que cuidavam do doping. O futebol tem uma entidade, o atletismo tem outra, e alguns esportes mais individuais, voleibol, tem as suas equipes. Então hoje foi feita uma centralização disso que chama-se ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle da Dopagem, que é ligada ao Ministério do Esporte. Nós temos aqui em Curitiba o Dr. Otávio, que é o nosso diretor-geral médico oficial responsável por essa atividade, ele que gerencia tudo isso e nós somos os oficiais de controle de dopagem já fazendo os eventos teste da Olimpíada. Já fizemos a canoagem em Curitiba no mês de agosto, que teve um campeonato brasileiro aqui, fizemos o vôlei de praia já como um evento teste no Rio de Janeiro, a parte de arco e flecha também, e a canoagem, que foi um evento teste que foi feito no Rio de Janeiro também. Já são eventos preparatórios exatamente para que funcione conforme a WADA pede, que a WADA é a World Anti-Doping Association, que é a que comanda mundialmente todo o doping no mundo todo. Todos os esportes das Olimpíadas têm doping? Todos os esportes vão ter doping. Vão ser feitos mais de 3.500 exames durante a Olimpíada, que podem ser feitos inclusive pré-competição e durante a competição também.
Os durante a competição são os oficiais. E os pré-competição, todo atleta que estiver, por exemplo, no Paraná e for convocado para a Olimpíada, ele pode, de repente, sem saber, alguém bater na sua casa, colher o seu xixi para que ele possa fazer um exame pré-competição. Como que é feito isso de forma aleatória? O atleta, quando ele é convocado para a Olimpíada, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser chamado para fazer o exame. Então, um dia antes é comunicado que ele deve estar, ele tem que comunicar onde ele vai estar, e no dia seguinte nós vamos lá e fazemos o exame nele, que é feita a coleta de urina ou sangue. De todas essas corridas que você já participou, o que mais te marcou? A que mais me marcou, pelo menos, a primeira foi uma coisa, porque foi muito de surpresa, eu não esperava que eu ia correr. Eu treinava, eu era de outra modalidade, um atleta nosso se machucou, na época a gente competia pelo Santa Mônica Clube de Campo, e para que se fizesse pontuação, alguém deveria correr e chegar pelo menos entre os 5 primeiros. E para mim marcou porque eu nunca tinha feito mais que 17 quilômetros, eu corri super bem, eu tinha na época 17 anos, e no dia seguinte eu fiquei muito dolorido, fiquei uma semana sem poder andar, pedindo na direção do colégio para que eu subisse de elevador, porque eu não conseguia subir nem descer a escada, sentar muito menos, porque as dores eram incríveis, porque não tinha condição. Por isso que eu digo que a preparação é uma coisa muito importante, e a gente, quando é jovem, a gente tenta fazer as coisas pela vontade e pela testosterona que aflora no corpo, e aí essa me marcou bastante. E uma que eu gostei muito foi a 100ª Maratona de Boston, feita em 1996, que foi uma maratona comemorativa, é a maratona mais antiga do mundo, junto com a maratona da Grécia, que começou em 1896. Então, naquela época foram 100 anos, uma prova que tinha 45 mil pessoas. Isso nos anos 90, que o boom da corrida explodiu mesmo no ano 2000, a partir do ano 2000. Então, essa prova marcou porque foi uma coisa muito emocionante e foi uma das melhores marcas que eu fiz nessa prova. Aqui no Paraná, qual que é a prova mais difícil de se correr? Olha, não existe assim uma prova mais difícil que eu posso te dizer, até puxando a sardinha para o nosso lado que a gente organiza, é a subida da Serra da Graciosa. Uma prova que tem 20 quilômetros, é uma prova desgastante, uma prova que exige muito do atleta, muita concentração, muito treinamento, são 14 quilômetros subindo sem parar, então é uma prova realmente que exige bastante esforço. Fora as maratonas, que já são provas de 42 quilômetros, que a maratona de Curitiba é uma prova difícil de se fazer, o percurso é um percurso que exige bastante dos atletas, ele é muito seletivo com subidas e descidas, então tem um grau de dificuldade muito grande. Então a maratona de Curitiba e a corrida da Serra da Graciosa são duas provas bem difíceis de se fazer. Quais são, para a gente encerrar, as dicas aí para quem quer começar a correr? Primeiro tem que ter paciência, tá? Não é porque o vizinho já está correndo muito bem que tem que sair correndo atrás do vizinho. Tenha calma, faça suas avaliações médicas, fale com o médico, fale com o profissional de educação física, inicie com calma, corridas alternadas com caminhadas, tenha paciência, veja a sua alimentação, para que você possa realmente ter o prazer de fazer. Se começar errado, ela deixa de ser prazer, você começa a ter certas dificuldades. Então tenha isso sempre como tranquilidade, sem pressa, e nunca se corre 5 quilômetros antes de correr o primeiro. Sempre tem 1, 2 ou 3 até você cumprir etapas. A partir daí, comece a alongar, comece os seus treinos ficarem mais longos, as distâncias maiores, e o prazer é importante aliar à atividade física sempre. Tênis é importante? A vestimenta é uma coisa muito importante para que você tenha condições de fazer a sua atividade sem você se lesionar. As lesões não acontecem muito pelo calçado que você usa, mas pela intensidade da atividade que você faz. Mas hoje existem muitos tênis com bom amortecimento para que você saiba qual é o tipo de pisada que você tem, se você pisa para dentro, para fora ou é uma pisada neutra. Isso te ajuda muito no teu rendimento da atividade que você vai fazer. Obrigado pela tua presença aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Valeu!